É, se eu jamais tivesse aprendido música, seria uma grande intérprete. E Anne também. Aliás, se a saúde dela o tivesse permitido. Estou certa de que ela tocaria admiravelmente. Georgiana tem feito muitos progressos, Darcy. Darcy louvou afetuosamente o talento da sua irmã. Estou muito satisfeita com isto, disse Catherine. Diga-lhe que nunca poderá brilhar se não estudar muito. Eu lhe asseguro, minha tia, replicou ele, que não precisa de tal conselho. Estuda com muita constância. Tanto melhor, nunca é demais. E na próxima vez que escrever para ela, recomendarei que não se descuide do seu piano. Eu sempre digo às moças que nenhuma distinção pode ser alcançada sem um estudo constante. Já disse a Bennet várias vezes que nunca tocará realmente bem se não estudar mais. E como não há piano em casa de Collins, ela está convidada, como já disse muitas vezes, a vir a Rosings todos os dias estudar piano no quarto de Jenkinson. Naquela parte da casa ela não incomodaria ninguém. Darcy pareceu um pouco envergonhado da grosseria da sua tia e nada respondeu. Depois do café, o coronel Fitzwilliam lembrou a Elizabeth a sua promessa de tocar para ele. Lá ele. E a moça se sentou imediatamente ao piano. Ele aproximou a sua cadeira. Catherine ouviu metade de uma canção e em seguida continuou a conversar como antes com o outro seu sobrinho, até que este último se afastou e, dirigindo-se resolutamente para o piano, colocou-se de maneira a poder observar o rosto da bela executante. Elizabeth percebeu o que estava fazendo e, na primeira pausa, virou-se para ele e disse com um sorriso malicioso: É para me assustar, Darcy, que se aproximou com toda esta imponência, mas eu não ficarei alarmada, embora a sua irmã toque tão bem. Tenho uma persistência que a vontade dos outros é incapaz de intimidar. Nesses momentos a minha coragem sempre me socorre. Eu não direi à senhora que está enganada, replicou ele, porque é impossível que acredite realmente que eu tivesse a intenção de alarmá-la. Eu tenho o prazer de conhecê-la já há bastante tempo para saber que gosta muito de exprimir, de vez em quando, opiniões que de fato não são as suas. Elizabeth riu cordialmente com essa descrição da sua pessoa e disse para o coronel Fitzwilliam: Seu primo vai lhe dar uma bela ideia a meu respeito, ensinando-lhe a não acreditar numa só palavra do que eu falo. Tá, eu esqueci de. Esqueci de onde eu parei. É... Eu vou começar do começo então. Eu lhe asseguro, minha tia, que não precisa de tal conselho estudar. Estuda com muita constância, tanto melhor. Nunca é demais. E na próxima vez que escrever para ela, recomendarei que não se descuide do seu piano. Eu sempre digo às moças que nenhuma distinção pode ser alcançada sem um estudo constante. Já disse a Bennet várias vezes que nunca tocará realmente bem se não estudar mais. E como não há piano em casa de Collins, ela está convidada, como já disse muitas vezes, a vir a Rosings estudar, a vir a Rosings todos os dias estudar, a vir a Rosings todos os dias estudar piano no quarto de Jenkinson. Naquela parte da casa ela não incomodaria a ninguém. Darcy pareceu um pouco envergonhado da grosseria. Isso aqui eu lembro de ter lido, da grosseria da sua tia, e nada respondeu. Depois do café, o coronel Fitzwilliam lembrou Elizabeth a sua promessa de tocar para ele, e a moça se sentou imediatamente ao piano. Ele se aproximou da sua cadeira, Lady Catherine ouviu metade de uma canção e nem em seguida continuou a conversar como antes com o outro seu sobrinho, até que este último se afastou e, dirigindo-se resolutamente para o piano, colocou-se de maneira a poder observar o rosto da bela executante. Elizabeth percebeu o que estava fazendo e, na sua primeira pausa, virou-se para ele e disse com um sorriso malicioso:
Esse negócio de sorriso malicioso aqui também fica repetindo, cara. É para me assustar. É para me assustar, Darcy, que se aproximou com toda esta impotência, mas eu não ficarei alarmada, embora a sua irmã toque tão bem. Tenho uma persistência que a vontade dos outros é incapaz de intimidar. Nesses momentos a minha coragem sempre me socorre. Eu não direi que a senhora está enganada, replicou ele, porque é impossível que acredite realmente que eu tivesse a intenção de alarmá-la. Eu tenho o prazer de conhecê-la já há bastante tempo para saber que gosta muito de exprimir de vez em quando opiniões que de fato não são as suas. Elizabeth riu cordialmente com essa descrição da sua pessoa e disse para o coronel Fitzwilliam: seu primo vai lhe dar uma bela ideia a meu respeito, ensinando-lhe a não acreditar numa só palavra do que eu falo. É uma falta de sorte ter encontrado uma pessoa capaz de expor aos outros o meu caráter real num lugar onde eu tinha tido a esperança de deixar uma boa impressão. Realmente, Darcy é uma Realmente, Darcy, é uma falta de generosidade da sua parte mencionar aqui tudo o que descobriu sobre as minhas fraquezas no Hertfordshire. E além disso, acho a sua atitude muito pouco política, pois me incita a represálias. Neste caso, podem sair coisas que escandalizarão os seus parentes. Eu não tenho medo da senhora, disse ele sorrindo. Não deixe de dizer as coisas de que o acusa, exclamou o coronel Fitzwilliam. Queria saber como é que ele se comporta entre os estranhos. O senhor saberá, o senhor o saberá. Mas prepare-se para ouvir coisas horríveis. Na primeira vez em que o vi no Hertfordshire foi num baile. E nesse baile, o que é que o senhor acha que ele fez? Dançou apenas 4 danças. Sinto muito causar-lhe essa desilusão, mas é verdade. Ele dançou apenas 4 danças, embora faltassem cavalheiros, e sei que mais de uma moça ficou sentada por falta de um par. Darcy, o senhor não pode negar o fato. Naquela ocasião eu não tinha a honra de conhecer outras moças no salão a não ser as do meu próprio grupo. É verdade, e ninguém pode ser apresentado a uma pessoa estranha no salão de baile. Bem, Coronel Fitzwilliam, que devo eu tocar agora? Meus dedos esperam a sua ordem. Talvez, disse Darcy. Talvez, disse Darcy. Eu teria feito melhor se houvesse solicitado uma apresentação, mas eu me considero mal qualificado para me recomendar pessoalmente aos estranhos. Devemos perguntar a seu primo a razão para isto, disse Elizabeth, continuando a se dirigir ao coronel Fitzwilliam. Devemos perguntar-lhe por que um homem bem educado e sensato, que tem a experiência do mundo, está mal qualificado para se recomendar às pessoas estranhas. Posso responder a sua pergunta sem consultá-lo, respondeu Fitzwilliam. Aqui era para ser um é. É porque ele não quer se dar ao trabalho. É certo que eu não tenho um talento que muita gente possui, disse Darcy, o de conversar facilmente com as pessoas que não conheço. Não consigo encontrar o tom apropriado, nem me fingir interessado pelos assuntos dos outros, como vejo acontecer frequentemente. Meus dedos não se movem sobre este instrumento de uma maneira tão magistral quanto os de muitas outras mulheres. Eles não têm a mesma força e a mesma rapidez, nem possuem a mesma força de expressão, mas disso eu sempre me acusei como de um defeito, porque eu nunca me dei o trabalho de estudar. Não é que eu não acredite que os meus dedos sejam inferiores aos de outra qualquer mulher. Darcy sorriu e disse: tem toda a razão. Empregou o seu tempo muito melhor. Ninguém que tenha tido o privilégio de ouvi-la pode pensar que lhe falta alguma coisa. Nenhum de nós dois executa para os estranhos. Nesse momento foram interrompidos por Lady Catherine, que perguntou qual era o assunto da conversa. Elizabeth imediatamente recomeçou a tocar. Catherine se aproximou e, depois de ouvir alguns minutos, disse para Darcy: Bennet não estaria tão fora de forma se estudasse mais e tivesse a vantagem de ter um professor de Londres.
Ela articula bem, mas não tem tanta expressão quanto Anne. Anne seria uma pianista notável se a sua saúde tivesse permitido. Elizabeth olhou para Darcy para ver como ela acolhia aquele elogio à sua prima, mas nem naquele momento, nem em outra qualquer ocasião pôde discernir qualquer sintoma de amor. E a julgar pela atitude geral de Darcy, Elizabeth pôde fazer a seguinte reflexão consoladora para Bingley: que se esta fosse também sua prima, teria a mesma possibilidade de se casar com ele. Catherine continuou com as suas observações sobre a execução de Elizabeth, alternando-as com conselhos sobre técnica e expressão. Elizabeth os recebeu com toda a paciência e amabilidade, e a pedido dos cavalheiros continuou tocando até que a carruagem de Catherine foi chamada a fim de conduzir as visitas para casa. No dia seguinte de manhã, Elizabeth estava sentada sozinha, escrevendo para Jane quando a campainha da porta a fez sobressaltar-se. Collins e Maria tinham ido fazer compras na aldeia. Como Elizabeth não tinha escutado nenhuma carruagem se aproximar, pensou que provavelmente a visita seria Catherine, e apreensiva estava escondendo a carta que escrevia a fim de escapar a perguntas indiscretas quando a porta se abriu e Darcy sozinho entrou na sala. Ele pareceu também surpreendido ao encontrá-la só, desculpou-se pela sua intrusão, dizendo que pensava estarem todas as senhoras em casa. Em seguida sentaram-se e depois das perguntas de estilo estavam a ponto de cair num silêncio total. Era absolutamente necessário, pois, encontrar assunto, e nessa emergência Elizabeth, lembrando-se da última vez que o vira no Hertfordshire e curiosa de saber o que ele dizia para justificar a sua súbita partida, observou: "Com que rapidez todos partiram de Netherfield em novembro passado, Darcy. Deve ter sido uma surpresa muito agradável para Bingley revê-los todos tão cedo depois que partiu. Se não me engano, ele saiu no dia anterior, não? Espero que o tenha deixado bem, a ele e às suas irmãs, agora quando deixou Londres." "Perfeitamente, obrigado." Elizabeth compreendeu que não receberia outra resposta e depois de uma curta pausa acrescentou: "Se não me engano, ouvi dizer que Bingley não tenciona voltar mais para Netherfield." "Nunca ouvi dizer tal coisa. Mas é provável que ele passe lá muito pouco tempo de cada vez daqui para o futuro. Ele tem muitos amigos e está numa idade em que os amigos e os compromissos aumentam continuamente. Se ele tenciona ficar tão pouco em Netherfield, seria melhor para a vizinhança que desistisse inteiramente do lugar, pois neste caso outra família poderia se instalar lá. Mas talvez Bingley a tenha tomado pensando menos na conveniência dos vizinhos do que na sua própria, e naturalmente não devemos esperar que se guie agora por outros princípios." "Eu não ficaria surpreso se ele passasse a propriedade a outros assim que se oferecesse uma oportunidade vantajosa", respondeu Darcy. Elizabeth não respondeu. Tinha medo de falar mais longamente sobre Bingley. E nada mais tendo a dizer, resolveu deixar a cargo de Darcy o trabalho de encontrar um novo assunto. Ele percebeu aquela intenção e logo começou: "Esta casa parece muito confortável. Creio que Catherine a reformou bastante depois da vinda de Collins." "Acredito que sim, e estou certa de que ela não poderia ter dispensado a sua bondade a uma pessoa mais reconhecida. Collins parece ter tido muita sorte na escolha da esposa. Realmente, seus amigos têm motivos para satisfação, pois ele encontrou uma das poucas... Meu Deus do céu. Seus amigos têm motivos para satisfação, pois ele encontrou uma das poucas mulheres sensatas que o teriam aceito. E tendo-o aceito, capaz de torná-lo feliz. A minha amiga é muito compreensiva e, embora eu não considere o seu casamento com Collins o seu ato mais ajuizado, reconheço, no entanto, que parece perfeitamente feliz. E, considerando as coisas com prudência, parece de fato que ela fez um bom casamento. Deve ser, certamente, muito agradável para ela ter a sua
ter a sua casa a uma distância relativamente tão curta da sua família e dos seus amigos. O senhor chama isto uma distância curta? São quase 50 milhas. E o que são 50 milhas numa boa estrada? Pouco mais do que meio dia de viagem. Considero isto uma distância fácil. Nunca consideraria a distância como uma das vantagens do casamento, exclamou Elizabeth. Eu jamais teria dito que Collins está instalada perto da sua família. É uma prova da sua afeição pelo Hertfordshire. Qualquer lugar que não se encontre nas proximidades de Longbourn deve lhe parecer longínquo. Enquanto falava, havia nele uma espécie de sorriso que Elizabeth julgou compreender. Devia supor que ela estava pensando em Jane e enrubesceu ao responder. Não quero dizer com isto que uma mulher não deva morar um pouco longe da família. O longe e o perto são relativos e dependem de várias circunstâncias. Quando existe fortuna e as despesas de viagem são pouco importantes, as distâncias não têm inconveniência. Mas este não é o caso aqui. Collins tem um rendimento que lhes permite uma vida confortável, porém não é suficiente para viagens frequentes. Estou persuadida de que minha amiga só se consideraria perto da família se morasse na metade da atual distância. Darcy aproximou um pouco a sua cadeira e disse: Mas a senhora não tem direito de ser tão bairrista. A senhora não pode ter morado sempre em Longbourn. Elizabeth olhou para ele, surpresa. Darcy pareceu mudar de ideia, recuou a cadeira, tomou um jornal em cima da mesa e, percorrendo-o num tom mais frio, agrada-lhe o Kent? Seguiu-se um curto diálogo sobre o condado, calmo e conciso de ambas as partes, que a chegada de Charlotte e da sua irmã um pouco depois veio interromper. O tete-a-tete pareceu surpreendê-las. Darcy relatou o engano que ocasionara a sua intrusão e, depois de ficar sentado mais alguns minutos sem dizer quase nada, foi-se embora. Qual pode ser a significação dessa visita? Disse Charlotte depois que ele partiu. Minha cara Elisa, ele deve estar apaixonado por você, sem o que nunca nos teria visitado dessa forma pouco cerimoniosa. Mas quando Elizabeth contou que ele ficara em silêncio, a hipótese não pareceu muito plausível, mesmo para Charlotte, que a desejava. E depois de várias conjecturas, elas supuseram afinal que a visita era devido apenas à dificuldade de encontrar ocupação, coisa que naquela época do ano não era nada de estranhar. Todos os jogos em campo aberto estavam fora de questão. Dentro de casa havia Catherine, livros e uma mesa de bilhar, mas os cavalheiros não podem ficar sempre trancados dentro de casa. E fosse porque a reitoria era tão próxima, ou porque a caminhada fosse agradável, ou seus moradores interessados, o fato é que os dois primos se acharam tentados a caminhar até lá quase todas as manhãs. Eles chegavam em horas diferentes, ora juntos, outras vezes separados, e de vez em quando acompanhados pela sua tia. Era evidente para todos que o coronel Fitzwilliam vinha porque achava agradável a companhia dos habitantes de Hunsford, coisa que naturalmente o recomendava ainda mais. E a satisfação que Elizabeth experimentava ao vê-lo, bem como aquela com que recebia a sua evidente admiração, lembrava-lhe o seu antigo favorito, George Wickham. E embora ao compará-los visse que havia menos doçura cativante nas maneiras do coronel Fitzwilliam, acreditava que ele fosse dos dois o mais culto. Era mais difícil compreender por que Darcy vinha tão frequentemente à reitoria. Não podia ser pela companhia, pois ficava a maior parte do tempo calado, às vezes durante 10 minutos seguidos. E quando falava, parecia fazê-lo mais pela dura obrigação de ser polido do que por prazer. Raramente parecia ficar de fato animado. Collins não sabia que fazer com ele.
e o fato do coronel Fitzwilliam caçoar ocasionalmente da casmurrice do seu primo provava que havia mudado. O pouco que Charlotte sabia a respeito de Darcy não era suficiente para que compreendesse por si este fato. Teria ficado satisfeita se descobrisse que esta mudança era o efeito do amor e o objeto daquele amor a sua amiga Elizabeth. Elisa. Portanto, dispôs-se seriamente a encontrar a causa daquela mudança. Observava-o todas as vezes que o encontrava em Rosings ou quando ele vinha a Hunsford, mas sem grande sucesso. Ele olhava de certo bastante para sua amiga, mas a expressão daquele olhar era duvidosa. Era um olhar sério, fixo, e Charlotte perguntava muitas vezes se havia realmente nele alguma admiração. Outras vezes parecia-lhe apenas um olhar distraído. Uma ou duas vezes sugerira a Elizabeth a possibilidade de Darcy se achar interessado por ela, mas esta sempre ria de semelhante ideia, e Collins achou que era melhor não despertar esperanças que pudessem acabar em desapontamento, pois, na sua opinião, toda a relutância da sua amiga se desvaneceria no momento em que o supusesse em seu poder. Nos planos afetuosos que às vezes fazia para Elizabeth, pensava em casá-la com o coronel Fitzwilliam. Ele era, sem comparação, o mais agradável dos dois. Era evidente que sentia admiração por Elizabeth e a sua situação na vida era das melhores. Mas, para contrabalançar as suas vantagens, Darcy tinha uma influência considerável na igreja e seu primo não podia ter nenhuma. Mais de uma vez durante os seus passeios pelo parque, Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com Darcy. Ela percebeu a perversidade do acaso que o trazia onde ninguém mais costumava aparecer, e para impedir que isto tornasse a suceder, deu-se ao trabalho de preveni-lo de que aqueles passeios constituíam um dos seus hábitos favoritos. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse uma segunda vez, e mesmo uma terceira. Parecia o efeito de uma vontade maléfica, ou então de uma voluntária mortificação, pois nessas ocasiões Darcy não se limitava a fazer simples perguntas de cortesia, e depois de uma pequena pausa embaraçosa ir embora, ele voltava sobre os seus passos e a acompanhava. Falava pouco e Elizabeth não se dava ao trabalho de ouvi-lo com muita atenção. Mas da terceira vez Darcy lhe fez umas perguntas estranhas e desconexas sobre o prazer de estar em Hunsford, o gosto que ela parecia encontrar naqueles passeios solitários e a opinião de Elizabeth sobre a felicidade do casal Collins. E disse também que, por falar em Rosings, já que parecia que ele não compreendia bem aquela casa, esperava que quando voltasse novamente para o Kent fosse hospedar-se lá também. Era isto que as suas palavras pareciam subentender. Estaria ele pensando no coronel Fitzwilliam? Elizabeth pensou que se aquilo fosse uma indireta, tal seria o seu sentido mais provável. Ficou um pouco perturbada e deu graças a Deus porque naquele instante estavam se aproximando do portão da reitoria. Certo dia em que Elizabeth estava caminhando relendo a última carta de Jane, especialmente um determinado trecho que parecia provar que Jane estava deprimida, viu ao levantar os olhos que se encontrava diante do coronel Fitzwilliam e não de Darcy como ela tinha suposto. Guardando a carta imediatamente e forçando um sorriso, disse: "Eu não sabia que o senhor costumava passear por esses lados." "Estive fazendo a volta do parque", respondeu ele, "como faço todos os anos, e tencionava encerrá-la com uma visita à reitoria. Tenciona ir mais adiante?" "Não, eu ia voltar logo." E dizendo isto, virou-se. Juntos voltaram até a casa. "Está mesmo decidido a deixar o Kent sábado?" perguntou Elizabeth. "Sim. A menos que Darcy torne a adiar a partida, estou a seu dispor. Ele que decida como lhe aprouver." Ele parece ter grande prazer em exercer a faculdade de escolha.
Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as suas vontades como Darcy. É verdade. Ele gosta mesmo de fazer o que quer, respondeu o Coronel Fitzwilliam. Mas todos nós gostamos. Somente ele tem, em geral, mais meios de realizar os seus desejos do que o comum dos homens. Falo com sinceridade. Como filho caçula, tenho que estar preparado para o sacrifício e a obediência. Na minha opinião, o filho mais moço de um nobre pouco sabe a respeito dessas virtudes. Agora, fale seriamente. O que é que o senhor sabe a respeito do sacrifício e da obediência? Quando foi o senhor impedido, por falta de dinheiro, de se locomover livremente ou de obter as coisas que desejava? Isto são perguntas privadas, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades desta natureza, mas em outras questões de importância é possível que eu sofra falta de dinheiro. Os filhos mais moços não podem se casar como desejam, a não ser que se apaixonem por mulheres ricas, e eu creio que muitas vezes isto acontece. O hábito que temos de gastar dinheiro nos torna dependentes demais, e não há muitos na minha situação que se podem casar sem considerar a questão monetária. Será isto uma indireta para mim? Pensou Elizabeth, e esta ideia fê-la enrubescer, mas dominando-se disse num tom alegre: E diga-me, qual é o preço usual para o filho mais moço de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exigir além de 50.000 libras. Ele respondeu no mesmo tom e o assunto morreu, para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira afetada pelo que acabavam de dizer. Elizabeth disse pouco depois: Imagino que o seu primo deve tê-lo trazido consigo com o intuito principal de ter alguém à sua disposição. Não sei por que não se casa. Teria desse modo uma pessoa sempre à sua disposição. Mas talvez a sua irmã preencha esses requisitos no momento, e como ela se encontra sob os seus cuidados exclusivos, Darcy não pode fazer com ela o que quiser. Não, disse o Coronel Fitzwilliam. Esta é uma vantagem que tem que compartilhar comigo. Exerço juntamente com ela a tutela de Darcy. Ah, sim? Diga-me, que espécie de tutores são os senhores? A sua tutela lhes dá muito trabalho? As moças naquela idade são às vezes difíceis de governar, e se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa. Enquanto falava, Elizabeth via que o coronel estava olhando para ela seriamente, e pela maneira com que lhe perguntou pouco depois por que é que supunha que Darcy lhe pudesse causar preocupações, ficou convencida de que tinha chegado próximo à verdade. Elizabeth respondeu diretamente: Não precisa se assustar. Nunca ouvi nada de mal a seu respeito, e ouvi dizer até que é uma das pessoas mais tratáveis do mundo. Duas senhoras minhas conhecidas gostam muito dela. Hurst e Byng. Penso que já ouvi o senhor dizer que também as conhece. Conheço-as um pouco. O irmão delas é um cavalheiro muito agradável e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Ah, sim, disse Elizabeth secamente. Darcy é muito atencioso para com Byng. Tem um cuidado realmente prodigioso com ele. Sim, acredito realmente que Darcy cuide de certas coisas dele que na verdade precisam de cuidados. Por um fato que ele citou durante a nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Byng deve muita coisa a Darcy. Mas tenho de desculpar-me com ele, pois não tenho o direito de pensar que Byng seja a pessoa a que se refere a história. É uma simples conjetura. Qual é essa história? É um caso que Darcy naturalmente não pode desejar que se espalhe, pois se chegasse aos ouvidos da família da moça poderia ser uma coisa desagradável. Pode ficar certo de que nunca falarei a este respeito. E lembre-se que não tenho muitas razões para supor que esta pessoa seja Byng. O que ele me contou foi apenas o seguinte:
que se felicitava a si mesmo por ter salvo um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas sem mencionar nomes ou outros quaisquer detalhes. E eu suspeitei que fosse Bing apenas porque acredito que é desses rapazes que se metem em aventuras dessa espécie e porque sei que eles estiveram juntos durante todo o verão passado. E Darcy apresentou os motivos dessa interferência? Compreendi que havia objeções muito fortes contra a moça. E de que artifícios usou para separá-los? Ele não me falou a respeito dos artifícios que tinha usado, disse Fitzwilliam sorrindo. Disse-me apenas o que acabo de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a andar com o coração repleto de indignação. Depois de observá-la durante alguns tempos, Fitzwilliam perguntou-lhe por que estava tão pensativa. Estive pensando no que acaba de me contar, disse ela. A conduta do seu primo não se coaduna com os meus sentimentos. Por que é que ele se arrogou o direito de julgar? Parece que a senhora está disposta a considerar a interferência dele importuna. Não sei com que direito Darcy pode decidir a respeito da legitimidade das inclinações do seu amigo, ou baseado apenas no próprio julgamento determinar de que maneira aquele amigo poderia ser feliz. Mas, continuou voltando a si, como não conhecemos as circunstâncias, não é justo condená-lo. Não suponho que existisse grande afeição naquele caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam, porém diminui bastante o triunfo do meu primo. Estas palavras foram ditas em tom de gracejo, mas pareceu a Elizabeth que traçavam um retrato tão justo de Darcy que resolveu refrear a sua resposta, e portanto, mudando abruptamente de assunto, falou de coisas indiferentes até que chegaram à reitoria. Aí, logo depois que o visitante partiu, ela se trancou no quarto para pensar sem interrupção em tudo o que tinha ouvido. Não era de supor que fossem outras as pessoas envolvidas. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Nunca duvidara de que ele tivesse tido a sua parte nas medidas que tinham sido adotadas para separar Bing de Jane, mas sempre atribuíra a Bing a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se ele não tivesse sido, portanto, iludido pela sua própria vaidade, Darcy, com seu orgulho e seu capricho, era a causa de tudo o que Jane tinha sofrido. Ele tinha arruinado por algum tempo todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo, e ninguém poderia dizer quão duradouro era o mal que tinha causado. Havia objeções muito fortes contra a moça. Tais tinham sido as palavras do coronel Fitzwilliam, e estas fortes objeções eram provavelmente as seguintes: o fato dela ter um tio que era advogado no campo e outro que era comerciante em Londres, contra Jane em pessoa, pensou. Não poderia haver possibilidade de objeção. Ela é toda doçura e bondade, é inteligente, educada, e suas maneiras são cativantes. Nada pode ser objetado tão pouco contra meu pai, que, embora um pouco excêntrico, tem qualidades que nem Darcy pode desdenhar, e uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará. Quando pensava na sua mãe, com efeito, a sua confiança declinava um pouco, mas não era crível que quaisquer objeções desse gênero passassem aos olhos de Darcy, cujo orgulho, pensou Elizabeth, seria mais facilmente ferido pela falta de importância das relações do seu amigo do que pela falta de senso dessas mesmas pessoas. E finalmente Elizabeth chegou à conclusão de que Darcy se deixara levar em parte pelo seu desmedido orgulho e em parte pelo desejo de reter Bing para sua irmã. As agitações e as lágrimas que o assunto causaram trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça que à noite se agravou.
Esta circunstância e a sua repugnância em ver Darcy determinaram-na a não acompanhar as suas primas a Rosens, onde deviam tomar chá. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu, impedindo o mais que pôde o seu marido de insistir. Collins não pôde esconder a sua apreensão de que Catherine se mostrasse aborrecida por Elizabeth ter ficado em casa. Depois que os seus amigos partiram, Elizabeth, como se tensionasse e exasperasse o mais que podia contra Darcy, escolheu como ocupação a leitura de todas as cartas que Jane lhe enviara desde que ela, Elizabeth, estava no Kent. Essas cartas não continham nenhuma queixa expressa, não relembravam acontecimentos passados, nem comunicavam sofrimentos presentes, mas em todas elas, em quase cada linha, sentia-se a falta daquela animação que sempre caracterizara o estilo de Jane, e que procedia da serenidade de um espírito tranquilo e bem disposto para consigo mesmo e para com todos. Elizabeth observou com uma atenção que não tivera durante a primeira leitura cada frase que traía alguma inquietude. A vergonhosa jactância de Darcy a respeito dos sofrimentos que ele pudera causar fazia com que sentisse mais agudamente os sofrimentos da sua irmã. Era um consolo pensar que a sua visita a Rosings terminaria daí a 2 dias. E outro, ainda maior, a ideia de que em menos de 15 dias ela estaria novamente junto de Jane, preparada para contribuir com toda a afeição de que era capaz para o reestabelecimento da sua tranquilidade. Não podia pensar na partida de Darcy sem se lembrar de que o primo também iria com ele, mas o coronel Fitzwilliam dara a entender claramente que não tinha nenhuma intenção em relação a ela, e embora fosse um homem agradável, Elizabeth não estava disposta a ficar triste por sua causa. Decidir este ponto quando teve a sua atenção despertada pelo som da campainha da porta. A princípio ficou um pouco emocionada com a ideia de que pudesse ser o coronel Fitzwilliam, que já uma vez aparecera tarde à noite e que viesse agora para se informar da sua saúde. Mas esta ideia foi logo banida e a sua emoção foi inteiramente diversa quando viu com imensa surpresa Darcy entrar na sala. Ele começou apressadamente a fazer perguntas sobre a sua saúde, atribuindo a sua visita ao desejo de se tranquilizar. Ela respondeu com fria amabilidade. Darcy ficou sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se a caminhar pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada. Depois de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: "Em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu admiro e amo ardentemente." O espanto de Elizabeth não teve limites. Olhou fixamente para ele, enrubesceu, duvidou e ficou calada. Darcy considerou esta atitude com um encorajamento e imediatamente fez-lhe a confissão de tudo o que sentia e já desde há muito vinha sentindo. Declarou-se bem, mas através das suas palavras, outros sentimentos além dos do coração podiam ser percebidos, e ele não falava com mais eloquência da sua ternura do que do seu orgulho. O sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor constituía, os obstáculos de família que a razão sempre opusera à inclinação foram descritos com um ardor que parecia devido ao seu amor próprio ferido, mas que recomendava muito pouco às suas pretensões. Apesar da sua profunda antipatia, Elizabeth não podia deixar de ficar desvanecida pela afeição de um tal homem, e embora as suas intenções nem por um só instante mudassem, a princípio teve pena de ser obrigada a lhe causar uma tal decepção, mas as palavras seguintes de Darcy tornaram a provar o seu ressentimento. Encolerizada, perdeu toda a compaixão. Procurou, no entanto, dominar-se para responder com paciência assim que ele acabasse de falar. Ele concluiu
descrevendo-lhe a força daquela afeição que, apesar dos seus esforços, não conseguira dominar, e exprimiu a sua esperança de que essa afeição seria agora recompensada pela aceitação de Elizabeth. Enquanto Darcy falava, era evidente para Elizabeth que ele não duvidava de que a resposta fosse favorável. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas o seu rosto exprimia realmente a certeza. Isto ainda a exasperou mais, e quando terminou, o sangue subiu ao rosto de Elizabeth, que disse: "Vai lá, Mona, acaba com esse babaca." Em casos como estes, creio que é costume e estabelecido exprimir a nossa gratidão pelos sentimentos que nos são confessados, embora esses sentimentos não possam ser retribuídos. É natural que essa gratidão seja sentida, e se eu a experimentasse agora, eu lhe agradeceria. Mas eu não posso desejar, e nunca desejei sua boa opinião, e aliás o Senhor a confere a mim contra a sua vontade. Sinto muito ter de causar decepção a qualquer pessoa, não faço de propósito. Entretanto, espero que ela será de curta duração. Os sentimentos que, segundo o Senhor me disse, o impediram durante muito tempo de reconhecer a sua afeição, hão de socorrê-lo facilmente depois da presente explicação. Darcy, que estava apoiado contra a lareira com os olhos fixos no rosto de Elizabeth, parecia receber as suas palavras com tanta surpresa quanto ressentimento. O seu rosto se tornou pálido de cólera e a perturbação era visível em cada um dos seus traços. Ele lutava para dar aos seus gestos uma aparência de calma e não queria falar antes de ter conseguido o que desejava. A pausa era insuportável para Elizabeth. Afinal, numa voz em que transparecia o esforço para torná-la calma, respondeu: "E esta é a única resposta que eu tinha direito e com a qual tenho de me contentar? Desejaria talvez que me informasse por que sou assim rejeitado sem a menor tentativa de cortesia da sua parte, mas isto tem pouca importância." "Por minha vez, eu poderia perguntar", replicou ela, "por que, com o intuito tão evidente de me ofender e de insultar, o senhor resolveu dizer que gostava de mim contra a sua vontade, contra a sua razão e mesmo contra o seu caráter? Não é essa uma escusa suficiente para a minha falta de cortesia, se é que realmente eu cometi essa falta? Mas eu tenho outros motivos para me sentir ferida, e o senhor bem o sabe. Mesmo que os meus sentimentos não lhe fossem contrários, se lhe fossem indiferentes ou mesmo favoráveis, o senhor acha que qualquer consideração me inclinaria a aceitar um homem que arruinou talvez para sempre a felicidade de uma irmã querida?" Enquanto ela pronunciava estas palavras, Darcy mudou de cor, mas a emoção foi curta e ele continuou a ouvir sem tentar interrompê-la. "Tenho todas as razões do mundo para pensar mal do senhor", prosseguiu Elizabeth. "Nenhum motivo poderá escusar o ato injusto e mesquinho que praticou. O senhor não ousará negar que foi o meio principal, se não o único, de separar aquelas duas pessoas e de expô-las à censura e ao ridículo do mundo. Uma delas por capricho e instabilidade, outra pela decepção das suas esperanças, causando-lhe um grande mal." Fez uma pausa e viu com grande indignação que ele a ouvia com ar de quem não sentia o menor remorso. Olhou mesmo para ela com um sorriso de incredulidade afetuada. "O senhor pode negar o que fez?" repetiu. Ele então respondeu com fingida tranquilidade: "Não desejo negar que fiz tudo o que podia para separar meu amigo da sua irmã. Nem tampouco negarei que me alegro desse êxito. Fui mais previdente para com ele do que para comigo próprio." Elizabeth não quis mostrar que compreendia esta observação, mas o seu sentido não lhe escapou, nem tampouco era de natureza a aplacá-la. "Mas não é apenas nessa história que se funda a minha antipatia", continuou. "Muito antes dela acontecer, eu já tinha opinião formada a seu respeito. A narrativa que já há muitos meses me fez Wickham me revelou seu caráter. Que tem o senhor a dizer sobre este assunto? Que ato imaginário de amizade poderá o senhor alegar para se justificar? Que falsos motivos poderá inventar para iludir os outros?"
A senhora parece se interessar extraordinariamente pelas mágoas daquele cavalheiro. Nenhuma pessoa que conheça o seu infortúnio pode deixar de se interessar por ele. Seu infortúnio, repetiu Darcy num tom de desprezo. Sim, o seu infortúnio foi realmente grande. E foi o Senhor quem o infligiu, exclamou Elizabeth com energia. Foi o Senhor quem o reduziu ao seu estado atual de pobreza, de comparativa pobreza. O Senhor lhe recusou os direitos que lhe cabiam, as vantagens que lhe tinham sido destinadas, privou durante os melhores anos da sua vida da independência a que tinha direito e que, aliás, merecia. Tudo isto o Senhor fez, e agora ouve o relato do seu infortúnio com desprezo e ironia. Então é esta a opinião que tem de mim? Exclamou Darcy, caminhando apressado pela sala. É este o valor que me dá. Agradeço-lhe por se ter explicado tão claramente. Minhas faltas, tais como as descreve, são realmente pesadas, mas talvez, acrescentou, detendo-se e voltando-se para Elizabeth, talvez essas ofensas pudessem ter sido relevadas se eu não tivesse ferido seu orgulho, confessando-lhe com toda a franqueza os escrúpulos que me impediram durante tanto tempo de tomar uma resolução. Eu poderia ter evitado as suas amargas acusações se me tivesse mostrado mais hábil, escondendo-lhe as minhas lutas e fazendo crer que era movido por uma inclinação a que nada se opunha, nem a razão, nem a reflexão, nem outro qualquer motivo. Mas eu odeio toda espécie de fingimento. Nem tampouco me envergonham os sentimentos que lhe exprimi. São naturais e justos. Pode exigir de mim que me felicite pela inferioridade social dos seus parentes, ou que me alegre com a esperança de me relacionar com as pessoas de condição inferior à minha. Elizabeth sentia a sua cólera crescer de momento a momento. Apesar disso, procurou falar com toda a calma.